Sabe aquele filme que custou uma fração de um filme da Marvel, mas tem efeitos especiais 10 vezes melhores? Pois é, hoje a gente vai falar de Resistência, ou The Creator, que é um filme de ficção científica com visuais absurdos. Nossa, cara, só de lembrar já brilha o olho, cara. Que impecável. Impecável os efeitos especiais desse filme. E custou 80 milhões. Eu queria saber como. Como que esses caras fizeram custar 80 milhões esse filme e conseguiu ter efeitos especiais tão bons? Como esses caras conseguiram isso? Uma pena que o filme arrecadou mais ou menos uns 100 milhões de dólares só, né? Quase não se pagou. Uma grande pena mesmo, viu, pessoal? E o filme se inicia com ali um general dos Estados Unidos contando meio que aconteceu em Los Angeles, que as IAs, elas foram criadas para ajudar os seres humanos e tudo mais, porém elas acabaram detonando uma bomba no centro de Los Angeles. E após isso, os seres humanos, aqui pelo menos mais do lado do ocidente, mais na América, acabou extinguindo as IAs. E onde só tinha IA? Na Nova Ásia. E lá eles ainda continuavam produzindo e convivendo com essas IAs. E os Estados Unidos, pelo menos, eles não queriam mais isso, né? Eles falaram, não, elas são perigosas para a raça humana, né? A gente corre risco de extinção, né? Porque, né, como que eles foram capazes de explodir uma bomba, sabe, de graça, assim, né? E os humanos meio que estão em guerra, né? Eles falam, não, a gente tá em guerra com as IAs, não com a população da Nova Ásia. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Na prática vai todo mundo, né? Já viu, né? E o filme nos apresenta os nossos protagonistas, o Josh e a Maya. E já começa ali na casa da praia deles, com o pessoal acordando eles, falando, ó, estão invadindo aqui e tudo mais. E começa meio com um tiroteio e tal. E aí o Josh já tem uma atitude estranha, que ele pega um dos soldados lá, bate nele e tal. E quando a Maya sobe pra pegar as coisas pra eles irem embora, ele demonstra que ele conhece aquele cara. E fala, viu, o que você tá fazendo aqui e tudo mais, tipo, não era pra você ter vindo agora e tal. E daí a Maya escuta isso e já questiona ele, fala, viu, você me disse que tinha saído, tinha abandonado e tal, porque a gente descobre que eles eram infiltrados, né, lá dos Estados Unidos, ali na Nova Ásia, pra tentar achar quem era o Nirmata, que é meio que a pessoa que ainda cria essas IAs e tal, que é meio que o líder das IAs, né? Que é um ser humano. E eles estavam infiltrados lá pra isso. E daí a Maya achou que o Josh tinha desistido dessa vida e ela fica puta com ele. E, né, ela aponta uma arma pra ele e tudo mais. E ela acaba fugindo. Aí, enquanto ela tá no barco fugindo, quem que chega? Uma nave gigantesca em órbita, que é a Nomad. E essa nave, ela foi criada pelos seres humanos para caçar as bases das IAs e destruir. E daí ela forma lá a mira laser dela bizarra e manda um míssil. Nossa, cara, que explosão. Arrebentou todo mundo. O Josh, né, acabou perdendo o braço, acabou perdendo... Não sei se perdeu a perna também, não lembro. E ele acorda 5 anos depois, né? O filme já tem esse salto temporal de 5 anos. Acorda numa casa lá e tal, e vem dois meio que generais conversar com ele e falar, ó, a gente precisa da sua ajuda para se infiltrar lá na base da IA, porque a gente descobriu que as IAs criaram uma arma para destruir a Nomad, né? A Nomad é a bastiã ali dos seres humanos, né? É meio que uma estrela da morte da vida. Acho que não tão poderosa quanto, mas em proporções, acho que bem parecido. E falar, a gente precisa da sua ajuda, porque você conhece, né, o pessoal lá, você já conviveu lá com eles como infiltrado e talvez também a sua esposa esteja viva, a Maya. E daí ele já fica pensativo, ele fala, puta, cara, né, eu queria achar ela e tudo mais. E ele acaba aceitando e indo nessa missão. E o nosso querido gado chega lá no laboratório, eles invadem, matam todo mundo, né? Porque eles não estavam em guerra com os seres humanos, eles estavam em guerra com as IAs, mas o ser humano tá lá, eles matam também, não estão nem aí. E eles conseguem invadir esse laboratório, eles acham um bunker, conseguem invadir esse bunker também. E entrando nesse bunker, o Josh, né, o gado, ele encontra uma criança assistindo TV. Ele acaba sendo pego desprevenido, toma um tiro de uma mulher aleatória que aparece lá, uma figurante. Ele fica meio apagado, daí a criança foge, ela sobe a escadinha e sai lá pra fora. E aí, nessa correria que tá, daí a Nomad vem, né? E ela vai disparar um míssil. Então o pessoal tem que vazar dali logo, porque o míssil que ela dispara é muito potente, cara. E daí
Daí o Josh acaba acordando, consegue fugir dali também. Daí a Nômade dispara e manda aquele laboratório pro inferno. E também, como vem a polícia, né? Vem meio que um esquadrão lá também, né, atrapalhar a missão deles, acabam perdendo vários soldados, aí explode o helicóptero. Acordando no dia seguinte, que ele estava apagado, o Josh, ele acaba encontrando a criança, que depois ele vai chamar ela de Alf, e ele acaba percebendo que ela tem meio, não poderes, mas ela consegue controlar outros objetos, né, eletrônicos e tal, e aí ele se toca, essa deve ser a arma, né, deve ser essa criança a arma, e daí ele começa a caminhar com ela, né, andar com ela, porque ele quer que essa criança leve ele até a Maya, né, que é a esposa dele, ex-esposa, não sei. E ele acaba encontrando um outro colega que tá ferido, leva ele junto num carro. Daí tem até uma cena engraçada antes deles saírem nesse carro, porque a polícia meio que cerca a casinha que eles encontram lá. A polícia joga uma granada na casa e vê um cachorro aleatório, pega a granada e leva de volta pros policiais e se solta lá no barranquinho onde eles estão escondidos, explode, manda todo mundo pro inferno. Achei engraçado essa cena, achei muito boa. Daí, enfim, eles fogem de carro e ele meio que tá tentando seguir uma localização, né, que era de um amigo dele, que estava infiltrado ainda na Nova Ásia. E lá o amigo acaba investigando, olhando a Alf e vendo, fala, olha, ela é diferente das outras, né, dos outros sintéticos, né. Ele tem um nome que eles chamam eles, mas eu esqueci. Ela é diferente, ela é um modelo muito mais avançado, né, ela não é normal, né. Ela deve ser a arma mesmo que as IAs construíram para acabar com a gente, né, porque na cabeça dos humanos as IAs querem erradicar os humanos da face da Terra. Daí eles são atacados, né? A polícia aparece lá de novo. Acaba matando a companheira desse amigo do Josh, daí eles fogem os três, o Josh, o amigo, que eu esqueci o nome, e a Alf. Daí o Josh acaba indo até a casa na praia, onde ele morava 5 anos atrás, que foi atacada e tal, porque ele quer achar um anel que ele tinha dado pra Maya, pra ele era importante isso, meio que foda-se, né? Gadão ele é, bem gado. Daí nisso chega a polícia de novo, que eles estão sempre sendo perseguidos, pessoal, e acaba matando o amigo dele, né? Uma cena bem emocionantezinha, dá pra dizer. Daí eles são presos, né? O pessoal acaba capturando ele e capturando a Alf. Capturando a Alf não, né? Porque ela tá sob a guarda deles. Mas captura ele, até aparece um ex-amigo dele, né? Que é o Haru, que é um sintético. Daí eles são presos, são levados pra uma cidadezinha lá. Daí, enquanto ele tava preso, o Arun que era esse sintético amigo dele, foi lá falar com ele, meio que já ia matar ele lá. E falou, ó, a Maya, ela tá viva e ela é a nova Nirmata, porque o pai dela, que era o Nirmata, morreu. Daí o Josh fica, nossa, caralho, e tal, né? Só que daí, a hora que o Arun ia matar o Josh, porque não ia levar ele até ela, né? Porque ele achou que ele tava ainda de comunhão com os Estados Unidos. Só que daí começou um tiroteio lá e tal, meio que uma invasão do exército dos Estados Unidos. Daí a Alf consegue ir lá e soltar o Josh e ele acaba fugindo, só que ele vai ainda enroscadinho no barco, né? Que o barco vai até uma cidade lá, que eu não lembro o nome também, nem sei se menciona o nome dessa cidade. Chegando lá, o pessoal se assenta ali, o Arun vai descansar, porque as IAs nesse mundo, elas descansam, elas choram, elas ficam bravas. É um negócio bem avançado mesmo, sabe? Daí, enquanto o Arun tá descansando, o pessoal tá ali de boa, o Josh consegue pegar a Alf pra ir embora com ela, pra ela ajudar ele a achar a Maya, né? Só que nesse meio tempo, os Estados Unidos conseguem invadir esse local com um tanque de guerra enorme, cara, muito grande mesmo, e bota pra ferrar os caras lá. Começa o tiroteio. Cara, é tão impressionante, é tão bem feito, sabe? Tudo nesse filme, assim, tirando o roteiro, a parte de efeito especial, prático e tal, sabe? As explosões, os mísseis, os tiros, o impacto dos tiros.
Cara, é tudo tão bem feito, eles fizeram com tão, entre aspas, pouco, porque esse filme ele é puro CGI, cara, ele é puro efeito especial, são poucas coisas de efeito prático, porque a todo momento tem sintéticos, né, e eles têm a cabeça numa parte que é robô aqui, e, cara, aí você aceita aquilo, porque é bem feito, sabe, cara? Em nenhum momento você sai do filme, assim, sai da imersão, porque o CGI ficou ruim, me tira da imersão. Não, cara, nesse filme não acontece isso, é impressionante. Se for comparar com essas obras atuais da Marvel, cara, dá um banho com menos da metade do valor de orçamento. É brutal, cara, sabe? Esse filme, pra mim, minha opinião, ainda vai ter uma revisão histórica nesse filme e ele ainda vai ser considerado um excelente filme de ficção científica. Vai envelhecer como vinho, isso eu tenho certeza. Voltando ao filme, né, tem essa invasão dos americanos lá e tal, começa, né, a destruir a cidadezinha, o vilarejo ali, e daí os americanos começam a soltar uns robôs que são programados pra ir correndo e explodir. Mandam o primeiro, vai lá, explode, arrebenta todas as casinhas lá, né? Enquanto isso, o pessoal tá tudo muqueado na ponte. Daí soltam um outro. E a Alf, ela quer ajudar, então ela deixa o Josh falar, ó, preciso ajudar o pessoal aqui, é uma menininha, precisa ajudar o pessoal aqui, e ela consegue parar esse robô na ponte, né? Que ela consegue controlar. Daí até desliga a contagem regressiva do robô, né? Que é um robô bomba. Só que ela acaba tomando um tiro de um cara, daí o Josh intervém, mata o cara do exército, e a partir dali o Josh rompeu com os Estados Unidos. Já é considerado traidor, pra quem viu, pros americanos que viram. Daí tem uma cena engraçada, porque um robô um sintético, ele tenta jogar uma bomba, ele joga a bomba nesse tanque que invadiu lá, só que ele não consegue detonar, porque ele é morto antes. Daí o detonador cai e um macaquinho pega o detonador e explode a bomba, cara. Nossa, cara, se juntar esse macaco e o cachorro do começo... Cara, eles acabam com o exército inteiro. Beleza, destruído o tanque, né? As IAs, né, vão lá e chega no Josh, aponta a arma pra ele e tal. Ele fala, viu, a gente precisa levar a Alf até a Nirmata pra consertar ela, que ela tomou um tiro, ela pode morrer e tudo mais. Levam eles lá pra esse lugar que é bem isolado nas montanhas. Chegando lá, o que o Josh descobre? Que a Maya tá viva, sim, mas ela tá sobre aparelhos, ela tá em coma. Né, desde que aconteceu aquela explosão lá da Nomad, a bomba que a Nomad mandou há 5 anos atrás, e desde então ela acabou, né, perdendo o filho, que ela estava grávida, né, acabei esquecendo de mencionar isso, que ela pegou os genes ainda, que ela conseguiu pegar esses genes do filho antes disso, antes de acontecer todo esse rolê, e fazer um clone, meio que um clone. E o clone é quem? A Alf. Ela que é a arma, que eu já tinha falado isso, idiota. Ela é a arma, só que ela é meio que clone da filha que a Maya e o Josh tinham. E, né, daí o Josh ele já tava apegado à Alf. Então, depois ficou mais apegado ainda. Ele questiona e fala, viu, mas por que vocês deixaram ela nos aparelhos até agora, né? Ele questiona um sintético budista que tem lá. Daí o sintético fala, a gente não pode fazer mal pra Nirmata, né? A gente não pode causar esse mal pra ela. Daí, né, uma cena bem emocionante e tal. O Josh desliga o aparelho. Daí a Maya realmente morre, só que ele pega meio que um chip, um constructo. Pra quem jogou Cyberpunk sabe que é um constructo. E guarda, né? Porque, né, talvez ele possa colocar em um sintético, né? Pra ter ali a personalidade da Maya e tudo mais. Só que aí os americanos chegam nesse local, não sei como, começa a destruir pra variar, porque o ser humano nesse filme só serve pra isso, pra destruir. E uma coisa que eu não mencionei, naquela hora que o Arun ia matar o Josh na prisão, o Arun fala, a bomba que explodiu em Los Angeles não foi as IAs que fez, foi o ser humano, foi um erro de código, foi um erro humano, não foi das IAs, a gente jamais faria mal pro ser humano. Ou seja, o ser humano, eu não sei se isso foi armado pra acabar com as IAs ou se realmente foi um acidente, o filme não deixa claro isso, talvez veríamos numa continuação que provavelmente não vai ter. Então, tipo, os seres humanos estão matando as IAs e matando humanos também à toa, porque não foi as IAs, né, que causou mal, né, que explodiu aquela bomba atômica lá. Mas enfim, né, daí voltando,
O pessoal invade esse templo, né, que fica ali num vilarejo, e daí a que era a capitã do Josh, né, sabe que ele é traidor. Ou a gente vai te matar, ou se você quiser, você sai daqui ainda como herói. Vou te dar essa oportunidade, né? Mata a Alf, que é a arma, e você ainda pode sair com honra daqui. E ele recusa, né? Ele não ia fazer isso jamais, né? Ainda mais que ele descobriu que a Alf é meio que o clone da filha dele. Daí o Arum acaba invadindo, tem um tiroteio, e essa né, capitã e comandante ia matar a Alf, e o Arum chegando em cima da hora impede isso, e ele atira meio que uma bomba nela, assim. Aí ele é fuzilado por uns outros soldados que chegam. Daí a hora que a bomba vai explodir, a Alf para essa bomba, consegue parar a bomba, só que daí os soldados foram atirar nela, daí ela se escondeu, e o que aconteceu? A bomba explodiu, matou essa comandante, matou os soldados que estavam lá. Daí o Arum ainda, né, meio arregaçado, fala pro Josh, ó, cara, tira ela daqui, leva ela embora. Nossa, tô falando bastante nesse vídeo, pessoal do céu. Vocês dizem no comentário se vocês gostam desse tipo de vídeo ou se preferem que eu resuma mais a história. Tô testando. Daí o Josh tentando fugir de lá, uns soldados americanos que não sabem da traição dele encontram ele e falam, meu, você é um herói, cara, vamos pegar a menina e vamos embora daqui. E ele meio que, tipo, se ele falar alguma coisa ele morre, ele tava cercado. Daí ele acaba indo embora, daí eles vão pra Los Angeles e o pessoal tá tentando desligar a Alf, só que como ela consegue controlar as coisas eletrônicas, robô e tudo mais, ela consegue impedir isso. Daí o coronel chama o Josh e fala, ó, ela só confia em você, vai lá, aplica isso aqui nela que ela vai apagar, não vai sofrer nem nada. Aí o Josh vai lá e ele fala alguma coisa com ela, só que tem uma interferência na hora, o pessoal não entende o que ele fala com ela. Daí ele meio que apaga ela lá e fala, ó, ela desligou. Né, até os sinais, os batimentos dela acabam também. Daí o comandante fala, o general, a gente vai levar ela no Marco Zero, onde explodiu a bomba, e lá a gente vai incinerar. Daí o Josh, não, eu vou junto então, e tudo mais, beleza. No caminho, ligam pra esse general e falam, ó, a gente conseguiu decodificar o que o Josh falou pra menina antes de matar ela. Daí eles descobrem que o Alf não matou ela, ele só meio que deu ele atirou um negocinho nela lá que meio que desliga, né, as IAs. Ele fez isso. E daí o general, viu, para o carro e tal, que o Josh tava no outro carro. Daí o Josh já fala pra Alf acordar, a Alf consegue fazer o poderzinho dela lá, parar aquele carro, eles conseguem fugir dali e vão direto para o aeroporto. That vehicle. Pull over. Now. That's an order. Alfie, do it. Do it. Lá no aeroporto, eles pegam um avião. Nossa, falhou a voz. Lá no aeroporto, eles pegam um avião em direção à Lua pra vazar. Daí, né, eles estão nesse avião. Daí a Alf toma o controle do avião e leva o avião direto pra Nomad, que tá em órbita. Chegando na Nomad, ele já tinha um plano ali com a Alf para ela ir lá na central de comando para conseguir parar a Nomad. E daí o general, que consegue também chegar até a Nomad, ele já fala, ó, começa a disparar os mísseis nas bases de IAs que restaram, né? E a Nomad começa a disparar esses mísseis para acabar com as bases de IAs que restaram. A Alf consegue chegar no centro de comando, parar isso. Daí o Josh consegue colocar uma bomba em um desses mísseis que fica enroscado lá. Nesse meio tempo, a Alf, quando ela tá voltando, ela entra numa sala e lá ela vê várias cópias da Maya, né? Ela fica meio assustada e tal, e ela tenta colocar aquele construto em uma desses clones, só que acaba não funcionando na hora ali, né? Daí ela tem que ir ajudar o Josh, que nesse meio tempo teve um combate ali, teve que abrir a porta do avião pra começar a sugar os caras pra fora, ele já tá ficando sem ar. Daí a Alf consegue pegar ele e levar para uma nave de fuga, né, meio que arrastando ele ali. É o que eu tinha achado estranho, mas depois eu lembrei que ela é meio que um robô, então ela tem força para arrastar um ser humano, né? Só que chegando lá, eles conseguem, o general manda ativar um robô meio aranha assim, começa, né, a ter uma treta ali entre ele, a Alf e o Josh. O Josh consegue botar a Alf dentro dessa nave de fuga, nessa cápsula de fuga. Ele acaba ficando preso para fora, ele não consegue entrar nessa cápsula de fuga. E o robô pegando ele, quase matando ele. A Alf consegue destruir esse robô com o poder dela lá.
Só que o Joshua não consegue entrar na cápsula de fuga, então ele fala, ó, vai você, cara, espere ela lá da nave, e ele fica. Enquanto isso, explode a bomba que ele colocou lá nos mísseis que a Nômade ia soltar, e a Nômade começa a destroçar no céu, assim. Aí ele sai caminhando, né, já desolado, perdido, e ele acaba encontrando esse clone da Maya. Né, daí ela com o construto reconhece ele, né? Aí eles vão, se abraçam, se beijam, e aí é o fim dele, né? Aí caindo na terra não, eles estavam na terra, mas caindo lá no chão, a Alf, né, na nave, na cápsula de fuga, ela, né, é venerada pelo pessoal que vê ela caída Nômade, a Nômade despedaçada, caindo do céu, todo mundo feliz e tudo mais, e o pessoal começa a reverenciar ela, né, chamando ela de Nova Nirmata. E assim termina o filme, pessoal. Nossa, falei bastante nesse vídeo, meu Deus, deu 27 minutos. Eu vou ter que editar isso, que preguiça. Mas enfim, cara, vou ser sincero, o roteiro não é muito forte desse filme. O roteiro não é forte nesse filme. É um roteiro bem basicão, mas pra mim funciona. Pra mim funcionou, não me incomodou isso. Sabe, eu gostei, achei legal. Uma proposta simples, mas é bem executada. Eu acho que quando os caras partem pro simples, mas executa bem, é melhor do que tentar uma coisa mais complexa e ficar uma porcaria. Sabe, é um filme muito bom pra mim de ficção científica que deveria ter um reconhecimento maior, sabe, efeitos especiais muito bons, cara, pra 80 milhões é muito bons os efeitos especiais desse filme, sabe, você dá crédito àquilo, você realmente crê que aquilo tá fazendo parte ali do mundo, né, acho que foi os 80 milhões mais bem gastos em filme que eu já vi, sabe, tá em tela esses 80 milhões, mas é isso, pessoal, eu gostei do filme, recomendo que assistam aí, quem não viu mesmo assistindo esse vídeo, vá lá, assista, tire suas próprias conclusões. Se gostou do vídeo, curta, comente, se inscreve no canal principalmente, que já me ajuda demais. E é isso, galera. Eu sou o Renan e até mais.